Salve, salve, cartoleiros do Fantasy da Premier League. Então hoje nós vamos escalar o nosso primeiro time. Eu vou fazer 3, um com foco na defesa, um com foco nos meios campistas e outro com foco total no ataque. Então esse primeiro de hoje aí vai ser foco na defesa, para você que gosta de saldo de gols aí ou laterais que apoiam bem. Vamos conferir a dica. Bora lá? E começando então a escalar aí nosso primeiro time com foco na defesa. Então aqui nós vamos escalar um time para a temporada focando na defesa. Se você acredita mais no saldo de gols, naquele lateral que apoia bastante, dá assistência e gols, que é o que vale a pontuação aqui no nosso Fantasy, esse aqui é o time que você pode considerar como base para as primeiras rodadas. Então, de goleiros eu peguei o Sanches, do Brighton, que tem uma sequência relativamente fácil nessas 8 primeiras rodadas, com exceção na rodada 3 e na rodada 5. Com isso eu pego o Schmeichel de 5.0, que na rodada 3 e na rodada 5 tem jogos mais tranquilos. E nas outras rodadas também. Então eu posso ficar variando entre os dois. O preço deu 9.5. Está abaixo dos 10 lá que a gente comentou nos outros vídeos. Na defesa, como o Liverpool dos grandes é o time com mais jogos fáceis nesse começo, né? Desses 6 primeiras rodadas só tem o Chelsea aqui de complicado. Peguei os dois laterais, o TAA por 7,5 e o Robertson por 7. Temos o Digne por 5.5. Como a gente já viu a estatística dele lá, ele deu 9 assistências na última temporada. E os jogos aqui são bem tranquilos também para esse início de campeonato. O Shaw, 5.5. Aí ele já entra aqui, quase 50% dos cartoleiros tem. Então ele é vamos chamar de unanimidade, né? Também pela sequência de jogos mais tranquilas, nessas 6 primeiras rodadas, e pelo valor de 5.5. E para fechar, o Coufal de 5.0, que ele deu 9 assistências. Temos o outro lateral também do West Ham, que é o Kressel. Só que daí no nosso caso faltou 0.5 para comprar ele. Vocês já vão ver o porquê. Então, tem a sequência também bem razoável aqui. Nos jogos difíceis você pode bancar ele. Ou se você quiser jogar com os 5 defensores atrás, você também pode. Aí vamos para o meio de campo. No meio de campo, o Salah também, quase 50% tem ele. E o Bruno Fernandes. No nosso caso, como a gente está focando na defesa, a gente não conseguiu escalar o Bruno Fernandes. Então preferi o Salah, justamente pela sequência de jogos mais tranquila que o do Manchester United. E viemos aí completando com Saka, 6.5. Sequência também até a 11ª rodada. Tem 2 jogos difíceis contra o Chelsea e o Manchester City, mas aí qualquer coisa a gente deixa ele no banco. Mas pela sequência eu preferi ter ele já desde esse começo do campeonato. Jack Grealish, por 8.0, jogando no Manchester City, preço bem acessível, deve ser titular lá. Com exceção talvez dessas primeiras rodadas, sendo poupado, porque disputou a Eurocopa. Mas aí a gente deixa ele no banco. Os jogos não interessam tanto, mas tem uma sequência bem tranquila aqui nesse começo. E se na primeira rodada ele for banco, não tem problema, porque é contra o Tottenham também, então um jogo grande. A gente vai deixar ele no banco. Aí temos o Buendia, por 6.5, vai ser meio que fixo também. Aqui tem quase 14% tem ele no time. A sequência do Aston Villa aqui, as 3 primeiras é tranquila e depois mais complicada. Então para as 3 primeiras rodadas a gente pode deixar ele. Depois a gente pensa em trocar. Então na 4ª rodada lá, provavelmente a nossa troca do time vai ser o Buendia por algum outro jogador custando 6.5. Aí tem o Rafinha aqui do Leeds e vários outros que a gente consegue pensar lá na frente. E para completar o time eu tive que escalar o Bill Gilmore, que é aquela aposta do Norwich, que vem emprestado do Chelsea, como eu falei, por 4.5, justamente para fechar o time. E daí no ataque nós temos o Tune, 6.5. Como a gente vai ver aqui, tem bastante gente com ele, pela sequência de jogos fáceis, 30% dos times tem ele. As 5 primeiras rodadas é jogos tranquilos e depois jogos complicados. Então vamos lá, na 5ª ou 6ª rodada, provavelmente a nossa troca do time aqui vai ser o Tune. Então é assim que você tem que pensar, você tem que planejar lá na frente. Qual o jogador que tem uma sequência mais tranquila depois para mim poder trocar? Lógico, aí vem cartão vermelho, que dá jogos de suspensão, ou o jogador se machuca, você vai ter que gastar transferências com essas coisas aí também. Os nossos finalizando, os nossos 2 últimos atacantes, o Calvert-Lewin, 8.0.
Sequência de jogos do Everton bem tranquilo, por isso que a gente já tem o Digne lá atrás. E aqui ele deve fazer, se manter o rendimento da temporada passada, né, 16 gols e 6 assistências, deve vir forte. E o Antony por 7.5, também do West Ham, tem jogos mais tranquilos, 2 jogos pesados, mas pelo valor de 7.5 e a carreira de 10 gols nas 2 últimas temporadas e 5 e 4 assistências, vale a pena arriscar. Caso você queira fazer uma dobradinha do Everton, também dá. O Richarlison aqui custa 7.5, então tem outras opções que você consegue trocar. Eu prefiro o Antony. E aqui daí voltando, se você quiser escalar jogadores mais baratos, você consegue melhorar ainda mais a defesa. Só que acaba penando um pouco aqui no meio e no ataque, porque você é obrigado a deixar 3 caras no banco. O Gilmour provavelmente vai ser uma opção sempre no banco, tá aqui só para fechar o time. Aí uma da defesa e provavelmente um atacante. Temos a novidade também que é o Ings, que foi contratado pelo Aston Villa, então a sequência de jogos aqui é mais tranquila. Por isso que eu não tô nem com o Ings nem com o Watkins, para ver se vai jogar um, se vai jogar o outro ou se eles vão jogar junto. Apesar de terem jogos fáceis, né? O Watkins custa 7,5, o Ings custa 8, então eu conseguiria escalar aqui, mas eu preferi sem eles agora nessa primeira rodada. E aí, confirmando, na escalação do time, eu preferi deixar o Schmeichel, que joga em casa contra o Wolverhampton, o Shaw, o Arnold e o Robertson, e o Digne. Banquei o Koufal, porque ele pega o Newcastle fora de casa, então pode ser que não tenha o saldo de gols. Deixei o Saka, o Salah de capitão, com o Arnold de vice, então... Por quê? Porque ele é um dos principais jogadores, né? Mais ofensivo. Se você quer mesmo apostar no saldo de gols, você pode inverter. Você coloca o Arnold de capitão e joga outro de vice-capitão. Buendia, Antônio, Tune e Calvert-Lewin. Por que eu deixei o Grealish no banco? Justamente porque eu não sei se ele vai começar de titular. Se por acaso sair notícia mais perto, eu trocaria ele pelo Tune, por exemplo. Apesar de jogar em casa, mas é contra o Arsenal, time mais forte. Então eu preferia arriscar no Grealish e colocaria o Tune no banco. Por que eu coloquei essa ordem? Porque se algum deles não jogar, o Grealish entra. Por isso que você tem aqui 1, 2 e 3. Você tem que definir a ordem que você quer. Se o Grealish ficar aqui atrás, ele vai ser o último a entrar. Precisa 3 jogadores não jogarem para ele entrar. E é diferente do Cartola, porque se o Salah não jogar, ele entra no lugar do Salah, mas vai dobrar a pontuação do Arnold, que é o meu vice-capitão. Não dobra a pontuação do Grealish, que mesmo entrando no lugar do Salah. E o Sanches eu deixei no banco porque ele joga fora de casa. Então eu preferi o Schmeichel que joga em casa. Então o nosso time focado na defesa é esse aí que vocês acabaram de ver. Daqui uns 2, 3 dias eu vou postar aí o time com foco no meio de campo. Beleza?